obrigado, que alegria, viu? Estar aqui, agradeço muito mesmo aos irmãos pela oportunidade, principalmente, como o reverendo falou, de estar trazendo esse assunto, um assunto que tem envolvido aí minha vida há algum tempo, já está lá, né? Tem algum tempo que eu tenho me envolvido aí com essa questão da vida, como o pastor Zé Carlos disse, eu sou o pastor Ramon, sou lá de Baixo Guandu, lá no interior do Espírito Santo, divisa com Aimorés, mas eu sou mesmo natural da capital do mundo. Vocês já ouviram falar de Mutum? Não, não é possível, vocês não ouviram falar de Mutum? Que é isso? Não, gente, Mutum só está perdendo para Nova York, se eu não me engano, isso por um pouquinho ainda, né? Por um pouquinho só. Mas se eles ouvirem a história do porquê de Mutum, eles vão comigo. Falaram que a terra é de gente brava. Olha, tá vendo? Não é nada, os bravos estão vindo para Belo Horizonte, estão ficando tranquilos, né? Irmãos, brincadeira à parte, eu sou mineiro lá de Mutum, mas tenho atuado em Baixo Guandu e voltando aí, para a glória de Deus, para Belo Horizonte. E envolvido. Hoje eu estou sozinho, mas geralmente eu ando com uma trupe boa, sabe? Lá em casa nós somos 5. Sou eu, a minha esposa Jéssica, eu tenho o Arthur de 12 anos, eu tenho os gêmeos Vitor e Daniel de 3 anos, e tem também a pequenina Lara, só que ela está com Deus. O Senhor levou ela, eu vou contar um pouquinho da história dela em momento oportuno. Meus irmãos, eu queria começar com vocês aqui. Eu não vou deixar o slide só para os principais mesmo, não vou passar ele não. Mas lembrando assim para os irmãos, lembrando não, eu acho que você que é crente, você também deve ter a mesma sensação que eu tenho, que parece que o mundo está errado, não é verdade? Você olha para o mundo, principalmente nós que somos crentes, e a gente olha para as coisas que estão acontecendo, talvez os mais cabeça branca, né? Olha para trás e vê as coisas que estão acontecendo hoje e fala, mas tem algo errado. Antigamente tem coisas que as pessoas tinham vergonha de fazer, e hoje as pessoas colocam isso na rede social para que todo mundo veja. Tem uma coisa errada no mundo, não é verdade? Meus irmãos, a gente sabe disso. Nós sabemos que o pecado ele entrou no mundo, ele corrompeu, e o nosso país, à medida que ele vai se secularizando, ele vai se tornando igual ao mundo secularizado que tem por aí, e à medida que os dias vão correndo, a sociedade brasileira vai se afastando de Deus, nós vamos vendo aí coisas cada vez mais estranhas acontecendo. E não era para nos causar nenhum espanto, afinal, o próprio Jesus Cristo disse que os últimos dias seriam dias onde o amor de muitos se esfriariam, não é verdade? João tem a sua visão no Apocalipse, ele vê uma besta que emerge do mar, uma que emerge da terra, simbolizando esses poderes, né, que afligiriam a igreja ao longo do tempo. E Paulo fala que o poder dessa besta, ela já opera no nosso meio, trazendo aí as suas coisas ruins, né? E meus irmãos, eu creio que o aborto é uma das faces terríveis desse poder da besta nos nossos dias. E olha, o Brasil, embora ele seja signatário da Declaração dos Direitos Universais da Criança, um documento feito lá na ONU em 1959, que diz, né, que todos os países signatários precisam defender as suas crianças, defender a infância. Mas, meus irmãos, o Brasil é um dos países que tem andado a passos largos na direção da descriminalização, não só da descriminalização do aborto, como na normalização da prática do aborto, infelizmente, meus irmãos. Sabe, geralmente eu trato esse assunto em mais momentos, geralmente 3 momentos. Em um deles, eu tento apresentar para a igreja como que essa discussão do aborto ela vem evoluindo desde 1940 até os nossos dias. E olha, nós estamos realmente assim, o Brasil tem subido uma ladeira, uma escalada em relação à morte dos bebês no ventre das mães, que é desesperadora, dá medo, realmente assim, causa dor no coração. Aliás, você sabe como é que o aborto é feito no Brasil?
Já teve curiosidade para pesquisar sobre isso? Irmãos, no Brasil, e olha que o Brasil nem está tão... No mundo tem formas muito mais cruéis de fazer o aborto. Mas aqui no Brasil, o aborto, ele é geralmente, eu separo em 3 condições. Eu digo, você tem um aborto farmacológico e você tem um aborto intervencionista. Antes disso, deixa eu dizer uma coisa aqui também. O aborto do qual eu estou falando é aquele aborto deliberado, sabe? Que a mãe decide. Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, infelizmente, né, quantas irmãs sofrem por ter tido abortos espontâneos, né, por outros problemas. Não, para essas irmãs eu deixo a minha solidariedade, né, deixo realmente o meu desejo de que o Espírito Santo te conforte e te guie. Mas o aborto que eu quero tratar aqui é aquele quando é uma decisão da mãe, sabe? Ela decide que por alguma razão vai pôr fim na sua gestação. E olha, aí ela pode pôr fim de 3 maneiras. Geralmente, quando o bebê o feto é muito novinho, usa-se um remédio. Eu sei que está gravando, então eu não vou falar o nome do remédio, mas é um remédio à base de uma substância chamada misoprostol. E a mulher toma aquela pílula, às vezes mais de uma, e ela tem um efeito, chama-se uterotônico, que ela vibra, né? Ela faz o útero da mãe ter uns espasmos, de forma que o embriãozinho ele seja descolado ali do útero da mãe, e ele seja então expulso como um sangramento. Dependendo do tempo, meu irmão, já dá até para você ver a formazinha, né? Bracinhos, perninhas, enquanto muitas mães dão descarga aí, né? Desse produto que sai aí desse evento. É um remédio extremamente perigoso, ele é proibido a venda dele, tá? O Ministério da Saúde proíbe a venda desse remédio, porque ele tem muitos efeitos colaterais. Ele pode causar hemorragia grave, ele pode causar parada cardíaca, ele pode causar uma série. E aí não é o Ramon Pastor que está falando, é o Ramon que entrevistou farmacêuticos, que entrevistou médicos, né, a respeito disso. Ele é perigoso. E você sabe o que é incrível? Dá uma pesquisada no YouTube pelo nome do remédio, que é proibido, que não pode ser vendido. Você vai encontrar um monte de lugar para você comprar. Você vai achar vídeo ensinando como é que usa. Você vai ter vídeo antigo do Ministério da Saúde ensinando como é que usa o remédio, que é proibido e que tem um monte de efeitos colaterais. Mas essa é uma das formas que se faz aborto no Brasil, é o farmacológico. O aborto intervencionista, essa é só uma nomenclatura minha, né? Ela pode ser feita de 2 formas. Quando a gestação está mais nova, até a 13ª semana geralmente, o médico aborteiro ele vai fazer uma curetagem na mãe. E a curetagem, eu creio que muitos irmãos já ouviram, né, o que é a curetagem. A cureta é um instrumento, como se fosse uma colher, que ela vai raspando, né, a beirada do útero da mulher, até também descolar, né, esse bebezinho, que ele saia também ali, né? Também é perigoso. Pode causar lesão uterina, pode causar infertilidade, é um método perigoso também, ele não é algo seguro. Agora, se passa da 14ª semana, o bebezinho está grande demais para ele ser feito com curetagem, e aí entra um método chamado dilatação e aspiração, que é o médico aborteiro, ele vai introduzir um instrumento na mulher, ele vai abrir a cavidade da mulher e introduz um instrumento parecido com um aspirador de pó. E aquele instrumento ele vai fazer uma força contrária para que ele puxe, né, o bebezinho. Só que nessa etapa da gestação, geralmente a dilatação e a aspiração é feita até a 22ª semana. Nessa idade o bebezinho está muito frágil e ele não vai ser puxado por completo. Ele vai ser desmembrado, ele vai sendo quebrado, né, aos poucos e sendo então sugado por essa máquina. Só que a cabeça do bebezinho também é muito grande nesse ponto. Você sabe o que tem que ser feito? Um outro instrumento vem, como se fosse uma colher, ele vai esmagar a cabeça do bebezinho, que é o que sobra, e ele vai puxar então, sugando aquilo.
se você tem estômago, eu só te indico que se você tem estômago para assistir, se o seu emocional tá bom, no YouTube tem um documentário chamado O Grito Silencioso, de um médico chamado Dr. Bernard Nathanson, e ele mostra a imagem ultrassônica de um aborto, e você vê direitinho o bebezinho sendo desmembrado, né, puxado vivo ali. Cruel, né, meus irmãos? Se a gente parar para pensar num país que se importa tanto com ovo de tartaruga, não é verdade? Vai lá e pisa no ovo de uma tartaruga na praia para você ver se você não vai para a cadeia, né? Um país que se preocupa tanto com ovos de tartaruga, ele trata os bebezinhos assim, né? Dr. Bernard Nathanson era um médico aborteiro, mas quando ele viu, a primeira vez que ele viu por uma imagem ultrassônica como que era feito o aborto, ele percebeu uma coisa, que quando o instrumento é colocado na mãe, o bebê se movimenta. O bebê ele tenta sair, ele tenta se salvar daquele instrumento, mas ele não consegue. E aí ele tem um frame, né, uma foto do ultrassom, que é o bebezinho com a boca aberta. Por isso que o documentário dele se chama O Grito Silencioso. É como se fosse um choro que não se pode ouvir, porque está dentro do útero da mãe. Você já acha isso terrível? Até 2024, o Conselho Federal de Medicina proibia uma prática chamada assistolia fetal. No Brasil, meus irmãos, não existe aborto legal. Você vai ouvir isso da boca de um monte de militantes, não existe aborto legal. Existe aborto não punido, né? O nosso Código Penal, a partir do artigo 124 até o 128, ele vai ali colocar os casos onde o aborto não é punido, não é que ele deixa de ser crime. Se eu não me engano, o artigo 32 do nosso Código Penal também diz que existem furtos que não são punidos, mas você não escuta ninguém falando furto legal, né? Porque não existe, e não existe aborto legal, isso é mentira. Existem casos onde o Estado não pune, casos muito específicos, que é o caso, por exemplo, não é quando a saúde da mulher, não é isso, é quando não há outro jeito de salvar a vida da mãe, é o artigo 128 do Código Penal. Se não tem outro jeito, então o aborto ele não é punido, ele não deixa de ser crime, mas ele não vai ser mais punido. Eu entrevistei médicos, meus irmãos, com 40 anos de experiência, que nunca tiveram que tomar essa decisão. É extremamente raro uma situação onde você vai ter que escolher entre a vida da mãe ou do bebê. Você tem no Código Penal também a não punição do aborto quando o bebê é fruto de estupro, né? E o STF, da cabeça deles, não tem lei para isso, decidiu na DPF 54 que fetos anencefálicos, que é um problema quando não forma o cérebro do bebê, eles também podem ser abortados, né? Não tem previsão legal para isso, saiu da cabeça do STF, ele decidiu e pronto, ficou então, também é um aborto não punido. No caso de aborto, meus irmãos, há uma situação, quando é estupro, há uma situação que ele não tem data para ser comunicado. Então, às vezes, a mãe está com mais de 22 semanas, ela vai no médico, ela diz que foi estuprada, graças a uma norma técnica editada pelo governo, não precisa mais ter boletim de ocorrência, então basta que a mãe chegue e diga eu fui estuprada, ela vai ter direito então ao aborto. E como eu disse para os irmãos, essa dilatação e aspiração só funciona até as 22 semanas. Passando daí, o bebê está tão grande que nem por esse método ele pode ser expulso. Então, é feito um método chamado assistolia fetal. Assistolia é a palavra para parada cardíaca, significa isso. Assistolia, parada cardíaca. Assistolia fetal, parada cardíaca do feto. Até 2024, o Conselho Federal de Medicina tinha proibido essa prática. Por quê? O que é assistolia fetal? O médico ele vai colocar um ultrassom na barriga da mãe e ele vai vir com a injeção de uma substância, cloreto de potássio, digoxina, é uma substância salina, com sal, né? Ele vai injetar ou no cordão umbilical, ou na placenta da mãe, ou direto no coração ou no cérebro,
da criança e vai injetar essa substância. E o bebezinho ele vai ser intoxicado, ele vai ser queimado vivo por essa substância. Irmãos, o Conselho Federal de Medicina Veterinária proíbe matar animais assim. Você não pode fazer eutanásia de animais por assistolia fetal. Até 2024, o Conselho Federal de Medicina não permitia assistolia fetal no Brasil. Aí o ministro Alexandre de Moraes decidiu derrubar essa norma. E hoje, meus irmãos, nós simplesmente não sabemos, né? O DataSUS, que é a plataforma que divulga os números, nós não sabemos quantos bebês morrem assim hoje, tendo injeção salina, sendo queimados vivos, né, no ventre das mães. Tudo isso porque acima de 22 semanas já não é mais, na verdade, tão simples. Tem que acontecer um parto, a criança tem que sair por um parto. Mas os defensores do aborto dizem que se essa criança sair, a mãe ouvir o choro do bebê, vai ser muito prejudicial para ela. Então o bebê tem que morrer no ventre da mãe, e ele morre desse jeito terrível, queimado por uma substância. É assim que se faz aborto no Brasil. Fora do Brasil, agentes ainda piores. Mas de novo, né, gente? Um país que trata tão bem ovos de tartaruga, olha como é que a gente trata o bebê no ventre da mãe. É realmente algo terrível. E nós, como cristãos, meus irmãos, temos um dever moral, ético e até, porque não religioso, de nos posicionarmos sobre isso, porque a Bíblia é um documento pró-vida. A Bíblia, ela o tempo todo, ela nos chama a sermos defensores da vida, toda a vida, seja ela bebê no ventre da mãe, seja ela um idoso numa casa de recuperação, toda a vida nossa, toda a vida tem que ser protegida. Há vários textos na Bíblia. No meu livro, eu vou falar depois dele, eu cito seis textos bíblicos que falam sobre a vida, mas eu quero olhar com os irmãos um específico hoje, que nós já até lemos um texto dele. Abre lá o Salmo 139, por favor. A introdução foi longa, meus irmãos, mas eu não vou me demorar, fiquem tranquilos. Salmo 139, nós vamos ler a partir do verso 13 e vamos até o 18. Você vai manter sua Bíblia aberta e à medida que eu for tratando aqui, nós vamos falando. Por que o Salmo 139, meus irmãos? Tantos textos que falam sobre o valor da vida, mas o Salmo 139 ele é por demais especial, porque ele mostra uma coisa, uma das razões de por que a vida é especial para Deus, porque Deus se envolve com ela. Deus coloca as suas mãos, e esse texto ele mostra o amor que Deus tem pela vida, que deve ser o nosso espelho do amor pela vida. O Salmo 139, meus irmãos, esse salmo que eu tenho certeza que você conhece ele de cima a baixo, o salmo que louva, né, os atributos do nosso Deus. Você pega aí do verso 1 até o verso 6, ele está louvando a onisciência de Deus, né? Ele começa falando: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor é aquele que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, não há ciência que seja por demais estranha a Deus. Depois do verso 7 até o 12, ele louva a onipresença de Deus. No verso 7 ele fala aí: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? É como quem diz: olha, não tem lugar que eu não vá que Deus não esteja. E aí eu sempre gosto de fazer um parênteses aqui, né, irmãos? Coisa maravilhosa é saber que não tem lugar que eu esteja distante de Deus, não é verdade? Toda lágrima que sai do meu rosto, até quando eu estou no cantinho do meu quarto lá, Deus sabe, Deus está comigo. Todas as lutas que eu enfrento, Deus está comigo. É muito bom saber que Deus está comigo em todos os momentos. Mas você já parou para pensar quão terrível é saber que Deus está comigo em todos os momentos? Não tem nada que eu faça que passe despercebido aos olhos do meu Deus. Às vezes eu estou achando que eu estou fazendo o meu pecado às escondidas e que ninguém está vendo. Tem um que vê todo tempo. Então é maravilhoso saber que Deus está conosco todos os dias, mas também é terrível saber que Deus está conosco todos os dias. A gente tem que saber equilibrar isso e tem que nos servir realmente de estímulo para não pecarmos, né? Depois ele fala da onipotência de Deus, no verso 13 até o 16, e olha que interessante, ele usa a figura de um nascimento, de uma gravidez, para mostrar a onipotência de Deus.
o verso 13, né? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. E aí ele vai usar essa figura da gestação para mostrar o poder de Deus. Depois, verso 17 e 18, ele faz o resultado normal de quem vê esses atributos de Deus, que é uma doxologia, né? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Ele louva a Deus, ao Senhor, que coisa boa. Depois, verso 19 ao 22, ele faz um pedido de juízo pelos seus inimigos e termina, verso 23 e 24, do mesmo jeito que ele começou. Ele começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E aí ele termina assim no verso 24: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Coisa maravilhosa, né? As palavras de alguém que contemplou quão grande é o nosso Deus. Que maravilhoso é o nosso Deus. Então, o Salmo 139, ele é esse poema que é construído para nos ensinar quem Deus é e nos ensinar a confiar nele, mesmo diante dos desafios que nós enfrentamos, mesmo diante de todas as coisas, é saber que o Senhor é poderoso e é o condutor, né, de toda a história. Esse salmo ele também mostra o seguinte, meus irmãos: Deus falou para nós lá em Gênesis 1:28, falou para o ser humano: vocês vão ser fecundos, vocês vão se multiplicar. Depois ele vai repetir isso em Gênesis 9, vocês vão ser fecundos, vocês vão se multiplicar. E esse salmo mostra o seguinte: Deus não nos deixou sozinhos nessa missão. O nascimento de um bebê é um momento tão espetacular, porque é um momento onde Deus mostra de forma mais concreta que Ele continua conosco e nos abençoando na nossa tarefa. Ele está conosco. Olha aí para você ver o verso 13, vamos entrar no texto bem rapidinho, verso 13, como é que ele começa? Mostrando que Deus é o Deus que cria o íntimo do nosso ser. Ele cria o nosso interior, assim, o mais íntimo nosso. Ele diz assim: pois tu formaste o meu interior. O pois aqui está explicando o anterior, né? Como é que Deus é onisciente, é onipresente? Como é que Deus sabe de tantas coisas? E ele vai e fala: Deus sabe porque Deus fez. Ele conhece porque tudo é obra da mão dele. Não tem nada que não seja obra das mãos dele. Mas é tão bonito que ele fala aí: o Senhor me formou, né? Tu me formaste. A palavra formaste no hebraico é a palavra kanit. Ela, e muitas vezes ela vai ter o sentido de possuir. É como se o salmista estivesse dizendo assim: olha, o Senhor me possui, no sentido assim, imagina que a sua vida está na mão de Deus. Você só veio a existir porque um dia Deus pegou isso e falou: eu quero. Estão entendendo qual que é a ideia do salmista? Irmãos, não existe vida. Toda a vida está nas mãos do Senhor. Ele possui a vida. Ele é o Senhor da vida. E qualquer vida que venha a existir é porque um dia o Senhor virou e falou assim: eu quero que essa vida exista. Eu decido. Eu sou o possuidor da vida. Eu decido que ela venha a existir. Então o que isso já começa a ensinar para nós, meus irmãos? Não existe vida, não existe fecundidade, não existe ser humano, fôlego de vida, que não tenha sido uma decisão do Senhor, independente da circunstância do meu nascimento. O que determina o meu valor não é a circunstância do meu nascimento, é o próprio Deus que diz: eu quero, eu decido, e essa vida vem a existir. E é tão bonito, ele fala do interior. O interior aqui não são as entranhas, né? A ideia do interior é: Deus fez a minha essência. Ele conheceu ali a centelha da vida. Ele pegou e disse: eu vou fazer. Que coisa linda, né, meus irmãos? Aplicando aqui para nós, não existe bebezinho no ventre da mãe que seja insignificante. Às vezes eu debato muito pró-aborto, pessoas pró-aborto. Na internet tem até uns comentários lá, os comentários amigáveis, pastor, tipo assim: você que tinha que ter sido abortado, né? Tinha que achar um para te matar, né? Os comentários do amor são esses, né? Mas sempre traz essa ideia de que não, o embrião não é gente, não. O embrião é uma coisa, é um amontoado de células. Meu irmão, não existe vida insignificante. E o que define não é o tamanho dela, não é quantas divisões celulares ela tem. O que determina é porque Deus decidiu que essa vida venha existir.
e ele pôs o seu poder criativo, ele iniciou o processo, ele vai segurar o processo. Ou seja, todo o processo de vida começa com Deus e é guardado por Deus. Porque olha só como é que continua o verso 13. Olha como é que Deus molda a vida, gente, coisa maravilhosa. Tu me teceste no seio de minha mãe. E a palavra tecer aqui, ela traz um grau de amor para esse texto. Porque tecer aqui, imagina Deus como um artesão. E aí ele vai lá no ventre da mãe, ele está... É lógico que é uma poesia, né, meus irmãos? Mas ele está construindo ali os ossos, desenhando o sistema circulatório, pondo as veias no lugar, iniciando o batimento do coração, começando as ondas cerebrais. Deus como um artesão, né? E no seio da mãe, onde ninguém está vendo isso acontecendo. E Deus está lá conduzindo como um artesão todo o processo, né, de início da vida e condução da vida, meus irmãos. Essa figura das mãos de Deus, o que é isso, né? O artesão tece e põe a mão, não é verdade? É lógico que o texto ele está usando da poesia, os irmãos sabem que Deus é Espírito, né? Mas essa figura das mãos, né, de Deus sendo colocadas ali no ventre da mãe, sabe o que isso transmite? Muito amor. É como se o texto estivesse falando assim: Deus possui a vida e Deus ama a vida. A vida não é produzida como numa máquina fria, né, de produção em massa. Não, a vida é fruto de amor, amor real e verdadeiro. Deus é um ser pessoal. Ele decidiu amar a vida. E ele virou e falou: olha, eu vou pôr as minhas mãos, eu vou conduzir esse processo. Não é à toa, meus irmãos. Olha o verso 14 e 15. Qual que é o resultado disso? O que o salmista, ele olha... E o que ele fala? Ele tem a única reação justa. Deus ama a vida, Deus se envolve com a vida. Qual que é a reação justa disso? Verso 14 e 15. Graças te dou, visto que com modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Irmãos, essa aqui é a única reação justa, é um louvor a Deus. Porque é o seguinte, sabe, nós podemos até saber descrever como é que a vida inicia, e nós sabemos. Se você for para qualquer livro de obstetrícia, de embriologia, vai ter lá todos os processos: zigoto, embrião, divisão, isso e aquilo, período tal, está lá tudo descrito. Então, embora a gente consiga descrever o processo da vida, entender a grandeza dele é outra coisa. Eu posso até entender, não, é espermatozoide, óvulo, é assim. Agora, entender o poder de Deus envolvido nisso, meu irmão, é longe demais da nossa compreensão, sabe? É Deus colocando o seu poder criativo, mais uma vez, em atividade, quando Ele forma a vida. Só tem uma reação justa para isso, sabe? É louvar o Senhor, é bendizer o Senhor. É o que o salmista faz. E olha, gente, a vida é tão maravilhosa. O vídeo que eu queria mostrar, olha só que pular. Não está pulando. Deixa eu pular, vai lá, por favor. Vai, vou dizer tudo que eu já falei. Pula mais um, pula. Gente, olha que fantástico aqui. Vai por mais um. Mais. Tudo foi que eu já passei. Mais um. Também quer dizer que é pequenininha, por isso que eu não passei. Mais um. E eu acho que isso, só um minuto, isso, volta, que vai começar aí. O que eu vou passar aqui agora, meus irmãos, é para mostrar assim, eu sou apaixonado pela vida, gente, apaixonado mesmo, sabe? Deus, Ele faz umas coisas maravilhosas. E ali, foi publicado na revista Nature, há pouco tempo, foi filmado um fenômeno. Quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo da mulher, acontece um fenômeno chamado descarga de zinco, que é na hora que o espermatozoide fura ali a parede, essa substância zinco, ela desencadeia e o óvulo da mulher brilha todinho no momento da fecundação. É como se Deus falasse assim: haja luz, e a luz aparece, né? E eu fiz questão de trazer
Joga o cola aí, olha que coisa linda esse fenômeno, olha só. Começou-se a partir disso. Volta de novo, dá um pouco para trás e para frente. Isso é muito demais. Olha como é que Deus é maravilhoso. Isso é realmente alguém que nada a ver com isso aqui. Depois eu faço, mostra a igreja. Olha que maravilha da vida. Gente, é a forma como Deus fez para nos maravilhar com a vida. O Dr. George Bonner, que foi um endocrinologista ateu, que isolou a progesterona, né, que é o hormônio feminino, ele descreveu a fertilização. Eu vou ler para os irmãos aqui. Olha só, um ateu, cientista ateu, ele escreveu assim, ó: a fertilização de um óvulo pelo espermatozoide é uma das grandes maravilhas da natureza, um acontecimento em que fragmentos magnificamente pequenos de vida são conduzidos por forças cósmicas à sua finalidade, o crescimento de um ser humano vivo. Como espetáculo, só pode ser comparado a um eclipse solar ou a erupção de um vulcão. Trata-se para nós, na realidade, do mais comum e próximo dos cataclismos naturais, e mesmo assim muito raramente é observado, pois ocorre num reino que a maioria das pessoas nunca vê, a região das coisas microscópicas. Um ateu olhando e falando assim: olha, o fenômeno da vida, ele é realmente impressionante, ele é algo fantástico. O ateu não entende por quê, né? Nós sabemos por que a vida é tão fantástica, não é verdade, meus irmãos? Por que a vida é fantástica? Porque ela vem de Deus, porque o nosso Deus está conduzindo, porque o nosso Deus sabe de todas as coisas. Agora, meus irmãos, quando eu chego nesse ponto, eu sempre gosto de fazer um parênteses, né? Se a vida é tão magnificamente conduzida por Deus, se o Senhor se envolve com ela com tanto amor e carinho, se Ele conduz cada divisão, se Ele conduz cada etapa da vida, por que às vezes a vida parece que vem em circunstâncias tão tristes, não é verdade? Eu imagino que alguns dos irmãos aqui têm experiência, talvez na família, ou talvez experiência própria, quem sabe, de perder um filho, né? De ter um aborto espontâneo, ou de ter, sei lá, alguma situação triste. Irmãos, no dia 20 de abril de 2023, eu sepultava a minha pequena Lara, a única menininha, né, dentro dos nossos filhos, né? A minha esposa hoje é a rainha do lar, é a única mulher, né, na casa, mas no dia 20 de abril, nós chegamos em Bascoandu em 2020, e muito rápido nós fomos surpreendidos com a gravidez gemelar, né? Os gêmeos nasceram em Bascoandu. E uma gravidez complicada, gente. Nossa, a minha esposa teve que tomar anticoagulante, que foi uma gravidez sempre muito de risco. E os gêmeos nasceram, e aí um dos gêmeos tem uma alergia alimentar, que é também complicado, chatinha demais. Mas beleza, fomos conduzindo, né? Os gêmeos tinham 1 ano. A minha esposa passando mal. Eu falei: Jéssica, compra um teste de gravidez. Ela comprou e nós descobrimos. Falou: opa, tá vindo mais um quarto filho da casa. Aí você imagina o misto, né? Minha esposa e eu somos apaixonados por criança. Então, no primeiro momento, assim, nossa, mais um menino, que coisa boa, mais uma criança. Depois o tempo foi passando, a gente começou a coçar a cabeça. Nossa Deus, mais um. E agora?
O que eu vou fazer? Já não cabe nem no carro mais, tem que arrumar um carro maior. Vou comprar uma Kombi agora, né? Uma Kombi da família. Mas recebemos muito bem. A gente sempre teve esse sonho, né, de ter uma menininha também. Mas no segundo ultrassom da Lara, nós descobrimos que ela tinha uma malformação muito grave, chamada acrania e anencefalia. Ela não formou a parte de cima da cabeça. Consequentemente, o líquido que formaria o cérebro foi esmagado, né? Então não formou também o cérebro. É uma condição que pela medicina é chamada de incompatível com a vida. Então ela é certo, a expectativa de vida é de algumas horas até 3 anos. Não tem, a literatura médica não tem batido no martelo. É difícil de falar. Irmãos, foi um baque, viu? Foi assim uma situação muito triste. Mais triste ainda foi receber, por exemplo, de irmãos da igreja, sabe? Gente boa, não é gente ruim, não estou falando que é gente ruim, não. Gente boa, que chegou e falou assim: pastor, nessa situação não é melhor parar a gravidez, não é melhor interromper a gravidez? E aquilo me deu uma coisa no coração, e eu sabia que eu não podia dizer, não está certo fazer isso, mas eu não tinha ferramenta para fazer isso. Aí eu sempre falo que eu confesso o meu pecado, né? Hoje eu tenho trabalhado bastante com essa questão do aborto. Escrevi um livro, se Deus quiser, em novembro sai pela nossa editora Cultura Cristã. Mas eu nunca ia ser despertado por esse assunto. Olha como é que o pecado é com a gente, né? A gente só mexe com aquilo que mexe com a gente, não é verdade? E sempre que eu falo de aborto, eu confesso o meu pecado. Eu só fui me atinar para isso que aconteceu comigo. Algumas pessoas puseram aborto, graças a Deus, por minha esposa. Meus irmãos, minha esposa é a mulher mais forte que eu conheço na minha vida. Ela foi até o fim. Lara nasceu. Minha esposa não pôde ir, ela viveu apenas 13 minutos. Minha esposa fez uma poesia lindíssima chamada 13 minutos, que está no livro. E ela não pôde ir no velório, e nós internamos então a pequena Lara, a nossa princesinha da casa, né? Viveu 13 minutos, deixou um grande legado. Mas a pergunta que fica é: se Deus se envolve com tanto amor, será que a mão de Deus errou? Será que na hora que Deus estava construindo ali o cérebro da minha pequenininha, a mão dele escorregou e ele fez alguma coisa errada? É claro que não, meus irmãos, é claro que não. Casos como esse da pequena Lara e tantos outros casos tristes que tem por aí, servem para nos lembrar uma coisa: que nós ainda não somos aquilo que deveríamos ser, que nós precisamos de um Redentor. A vida humana, ela foi torcida, sabe? O pecado, ele afetou a nossa mente, ele afetou as nossas relações, ele afetou o nosso corpo. Então, casos como o da Lara, sabe o que tem que fazer com a gente? Nos levar a Cristo. Porque, meu irmão, hoje, se tem algo que cura o meu coração, é saber que um dia eu vou ver minha pequenina, que eu sei que Cristo morreu pelos seus, e que eu sei que Ele foi preparar um lugar, e eu sei que a minha pequena estava esperando, e um dia nós vamos, eu não consigo falar, um dia nós vamos nos encontrar. Irmãos, Lara não foi menos vida por causa da sua condição. Deus a amou, mas ela está lá. Esse caso veio para despertar, e graças a Deus muita coisa tem sido desperta por causa dessa situação. O verso 16, ele me dá tanto conforto, porque ele diz o seguinte, verso 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Essa palavra substância informe, nesse trecho, substância informe, no hebraico é uma palavra só, é a palavra goli, literalmente significa ovo. Ele está falando do embrião. O salmista está falando assim: olha, Deus me viu quando eu era um embriãozinho lá no ventre da minha mãe, quando minha mãe nem sabia que estava grávida. Deus me viu lá. Irmãos, Deus ama o embriãozinho no ventre da mãe. Deus ama aquela substância que às vezes a gente nem sabe
a gente nem vê. E ele fala que todos os nossos dias foram escritos em um livro. Você já parou para pensar o seguinte, mas irmão, por que a gente escreve alguma coisa no livro? A gente escreve para ser lido, na verdade. A gente escreve porque a gente tem um propósito. E Deus está falando assim, desde o embrião, toda a vida tem um propósito. Seja ela de 100 anos, seja ela de 13 minutos. Todos os dias da nossa vida, meus irmãos. Eu repito a frase que eu disse aqui. Não são as circunstâncias da minha concepção que determinam o valor da minha vida. Quem determina o valor da minha vida é Deus, é o Senhor. Lara me deu 13 minutos, mas ela me deixou tanta coisa. O propósito da vida dela foi tão grande. E sabe, isso aqui serve para qualquer coisa que nós estejamos passando. Qualquer coisa que a gente esteja passando, a gente sempre precisa lembrar que há um livro, há um propósito, a sua vida não é descartável. Olha que mensagem maravilhosa para o Setembro Amarelo, né, que a gente fala contra o suicídio, né? Cara, toda a vida tem propósito, meus irmãos. Todas as vidas têm propósito. Inclusive aquelas que tem muita gente que não quer deixar nascer, né? Tem propósito. Não tem jeito, o salmista termina da melhor forma possível, uma enxurrada de louvor. Ele diz assim, verso 17 e 18: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Irmãos, a soberania de Deus na formação do ser humano é algo tão grande nas nossas mentes, que não tem outra atitude para nós que não seja nos levar em louvor e adoração ao nosso Senhor, e olhar para Deus e falar: Senhor, o Senhor executa maravilhas, o Senhor executa coisas grandes, coisas das quais nós não somos nem capazes de entender. E aqui assim, não adianta ficar filosofando, é isso, aquilo, não, eu tenho que chegar e falar: Deus, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, as suas mãos produzem coisas que são incrivelmente grandes e espetaculares para o nosso entendimento. Por isso que ele termina louvando ao Senhor, dizendo aí sobre o poder magnífico dele. O Salmo 139, meus irmãos, é um texto basilar para a nossa tese. Nele nós vemos que Deus é pessoalmente e efetivamente envolvido em cada etapa da vida desde a concepção. Tirar a vida em qualquer momento é algo hediondo. Porém, ao vermos como o Senhor se envolve como um embrião e forma cada detalhe da vida, o aborto toma contornos ainda mais cruéis. É destruir a obra de Deus antes mesmo de conhecermos o seu resultado. É quebrar o vaso enquanto o oleiro ainda molda com todo o carinho e perícia necessária. É algo hediondo, é algo muito triste. Portanto, não cabe ao cristão sequer cogitar a ideia de encerrar o projeto de Deus enquanto ele ainda está na sua fase inicial. Com certeza, isso é um dos atos humanos que geram a ira santa de Deus. Matar um bebê no ventre da mãe é como destruir a Mona Lisa, enquanto Leonardo da Vinci ainda dá as primeiras pinceladas. É se achar dono da história e querer apagar as linhas do livro da vida, antes mesmo de vermos o seu destino concluído. Ou seja, não há espaço, meus irmãos, na nossa visão de mundo, para abraçarmos qualquer tipo de bandeira que não seja a bandeira pró-vida, a bandeira da vida. E aí talvez você pense assim: pastor, mas tudo bem, a gente não precisa se envolver com isso não, deixa liberar o aborto, contanto que os cristãos não façam. Eu já tive pessoas que falaram isso comigo, né? Falaram: olha, pastor, eu não sou contra não, deixa de liberar o aborto, é só os cristãos não fazerem. Você sabe qual que é o problema disso? Havia no Antigo Oriente Próximo um culto pagão chamado culto a Moloque. E lá em Levítico, capítulo 20, Deus fala assim, fala com o povo de Deus: vocês não vão se envolver com o culto a Moloque, não vão permitir o culto a Moloque. O Moloque, meus irmãos, era um deus, ele era descrito com cabeça de touro, e a adoração a Moloque, o Moloque é um deus difícil de rastrear as origens dele, mas é assim, eles adoravam com uma estátua de bronze, essa estátua era oca, aí tinha uma cabeça de touro, né? E as mãos do touro ficavam espalmadas.
Então eles botavam fogo embaixo da estátua e deixavam ela arder até ela ficar vermelha. E aí o adorador vinha com o bebezinho dele, que era a oferenda, e colocava nas mãos da estátua, para que o bebezinho fosse torrado vivo em oferenda a Moloque. Nos antigos cultos a Moloque tinham sacerdotes que tocavam tambores alto para que o choro dos bebês não fossem ouvidos. Então eles tocavam os tambores ali enquanto as pessoas iam entregar seus filhos. Geralmente, meus irmãos, o culto a Moloque era um culto de resposta. Você pedia a Moloque uma bênção: eu quero ter dinheiro, eu quero ter a minha vida melhorada, então eu entrego meu filho para que a minha vida seja melhorada. Hoje, se você for olhar todos os argumentos pró-aborto, eles são assim: ah não, eu não me sinto bem com isso, a minha vida vai ser afetada se eu tiver um bebê assim, ou se eu tiver um bebê nessa circunstância. 100% dos argumentos pró-aborto são argumentos que dizem que a vida da mulher vai ser prejudicada se a vida do bebê não for perdida. Eu digo que o aborto é uma reedição do antigo culto a Moloque. Pessoas têm entregado seus filhos ao Deus eu não estou preparado, eu não estou pronto, eu não quero, e a vida não importa mais, o que importa é o que eu quero. Mas Deus diz, meus irmãos, que o povo de Israel não deveria se envolver com o culto a Moloque. E você se pergunta: claro, mas quem envolveria com um culto terrível assim? E aí nós vamos para Jeremias, capítulo 32, e lá Deus repreende o povo, não só porque eles participaram do culto, mas porque eles permitiram o culto a Moloque. Eles assistiram crianças sendo mortas e não fizeram nada. Irmãos, nós não podemos ser omissos. Essa ideia de, não, eu não me importo, é só os cristãos não fazerem. Não cabe isso para nós, omissão também é pecado. Irmãos, a minha grande tarefa tem sido justamente falar para a Igreja Presbiteriana do Brasil, para a Igreja cristã do século XXI, que nós precisamos nos levantar. Irmãos, eu tenho tido muito contato com católicos, homens valorosos, pessoas valorosas, porque eles estão muito adiante de nós nessa questão da defesa da vida. Nós precisamos, meus irmãos, nos movimentar. Ficar calado é participar do culto. Ficar calado e aceitar é tão pernicioso quanto participar do culto. O povo foi repreendido por isso. Irmãos, seja um embrião se desenvolvendo no útero materno, uma criança brincando com seus brinquedos, um jovem na flor da idade, ou um idoso numa casa de recuperação, toda a vida tem um valor inestimável, que é um valor dado por Deus. Cada existência é digna de ser vivida, independente das circunstâncias que venham a surgir. A vida é um presente divino e merece ser vivida de forma plena. Sabe, que Deus abençoe, e que isso aqui não seja só um momento, sabe? Sai daqui pensando nisso. E às vezes pensa assim: nossa, mas nós estamos tão distantes das grandes manifestações. O que a gente pode fazer para essa causa do aborto? Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. E às vezes a gente está distante. Uma das minhas ideias de mudar para Belo Horizonte é estar mais próximo de um centro onde eu possa irradiar mais dessa defesa. Mas, meus irmãos, penso, o que nós podemos fazer aqui em Dionísio? Você pode, na sua casa, dobrar os seus joelhos e pedir: Senhor, defenda as crianças que estão para morrer, sem ter sequer quem as defenda, sem ter sequer quem se levante por elas. Ora, todos os dias. Se você quiser saber um pouco mais, pula, por favor, o slide, meu irmão. Olha, quem sabe funcionou? Aquela não é foto, é a única foto que eu tenho da minha filha. Passou ali. Mas pode ir para frente. E eu tenho ali algumas dicas de livro, mais um. Isso, é nessa parte. Se você quiser, talvez se engajar um pouco mais a respeito desse tema, eu indico aqui, há vários livros, muitos. Mas eu tenho indicado aqui, se talvez você tenha menos tempo, esse livro aqui, ó, que você precisa saber sobre aborto, do Jorge Mazza. Ele não é cristão.
cristão protestante, meus irmãos, porque nós simplesmente não temos livros de cristãos protestantes brasileiros que se aprofundam nesse assunto. Não tem, né? Não, agora tem, graças a Deus, tem um. Agora nós temos um, em nome de Jesus. Mas esse aqui é fininho, ele é desse tamanhozinho. Então, assim, se você quiser, ele é cheio de argumentos, ele mostra como se engajar na defesa pró-vida. Se você tiver mais tempo, esse livro aqui é de um grande amigo, do Marlon de Rosa, um católico, mas é um grande defensor da vida. Precisamos falar sobre aborto, mitos e verdade. É um calhamaço desse tamanho. Ali você tem números, você tem dados, você tem estatísticas. Um grande livro. Se você quer realmente assim, falar, não, eu vou entrar nessa causa, leia aqui. Precisamos falar sobre aborto, mitos e verdade. E em nome de Jesus, aqui também é um livro substancial, são 330 páginas de contexto brasileiro a respeito do aborto. A minha última data que eu tive, de novembro, ele vai ser lançado. E aí eu boto lá no link para os irmãos, né? É uma defesa bíblica. Aqui a foto da minha família, né, meu irmão? Sou eu, os gêmeos, o Arthur, que é de 12 anos, a minha esposa e a pequenina Lara, né? São duas barras grandes unindo a família e uma barra pequenininha que simboliza o tempo, né, que nós esperamos de saudade até o dia que nós vamos encontrar com ela de novo, em nome de Jesus. Primeiro livro protestante reformado, né, de contexto brasileiro. Orem por isso, viu, meus irmãos, para que saiam e Deus abençoe aí a tiragem disso. Eu imagino que se você quiser, você vai estar bem equipado aqui em relação a isso, né? Pula mais um, meu irmão, aí agora só. Na verdade, essas são minhas publicações, irmãos. Eu tenho alguns outros livros publicados. Se os irmãos quiserem procurar na Amazon, né? Ramon de Souza Oliveira, tem lá meus livros, eles são outros temas, né? Mas pula aí, por favor. Eu quero deixar para os irmãos aqui também as redes onde eu tenho feito esse trabalho aí, principalmente no YouTube. Agora, o triste é que eu acho que se você procurar no YouTube, você não encontra. Você vai procurar Ramon S. Oliveira, tem um monte de coisa. O canal mesmo se chama Cristãos em Defesa da Vida. Mas muita gente fala que procura e não acha. Então, talvez eu compartilhe, vou compartilhar o link. Então, né? Eu não sei, o YouTube ele não indica o canal. Não sei. Mas eu vou passar o link. Se você colocar um grupo da igreja, alguma coisa assim, publica lá, por favor, meus irmãos, entrem lá. Eu faço análise de leis, eu faço análise de argumentos, tenho alimentado ele semanalmente nessa questão pró-vida. Também no Instagram, eu tenho colocado lá sempre notícias sobre essa causa. E me ajudem aí a espalhar mais, em nome do Senhor Jesus, isso aí. Pastor, eu acho que eu demorei muito além do que era esperado, né? O que eu faço? Abra perguntas, termina aqui, vamos terminar aqui também.